O mundo está a sofrer a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Conflitos armados, enormes desastres naturais, exploração humana, vagas de refugiados. Por tudo isto, as Nações Unidas convocaram pela primeira vez uma Cimeira Mundial Humanitária. Há muito em jogo. Para aprofundar este tema, temos connosco um dos altos responsáveis na matéria na União Europeia, o comissário cipriota Christos Stylianides. Comissário, bem-vindo à Global Conversation. Obrigado pelo convite. O que é que está em jogo nesta cimeira? Existem muitas frentes. O processo em si mesmo, rumo a esta cimeira, é importante, porque todos os interessados participaram. Fossem Estados, organizações humanitárias, todas as entidades que trabalham na ajuda humanitária ajudaram. Preparámos-nos bem e vamos ter de alcançar um resultado estrondoso, com uma mensagem muito forte, na qual as entidades de ajuda humanitária possam apoiar-se para enfrentar os enormes desafios que se lhes deparam e os quais, infelizmente, em termos de necessidade, são os piores desde a Segunda Guerra Mundial. Estaremos, contudo, perante uma cimeira simbólica. Pergunto isto porque, embora tenha começado por ser uma boa notícia, os Médicos Sem Fronteiras já anunciaram a ausência e descreveram mesmo esta cimeira como uma grande folha de boas intenções, assumindo não ter esperanças nesta iniciativa. Talvez houvesse maiores expectativas, claro. A União Europeia e eu, pessoalmente, enquanto comissário, gostávamos que resultasse numa declaração política concreta. Gostava que houvesse um compromisso político concreto, uma declaração política vinculativa. Mesmo assim, penso que ainda há espaço para conseguirmos compromissos políticos importantes em relação a problemas graves. Por exemplo, acredito que poderemos alcançar importantes compromissos em relação à lei internacional humanitária, em especial na proteção das pessoas que trabalham no terreno, e isto está ligado aos Médicos Sem Fronteiras. Sabemos que eles têm sido terrivelmente alvejados. Hospitais, centros de saúde, médicos e assistentes têm sido atingidos. Depois temos também o grave problema do financiamento da ajuda humanitária. Focando-nos mais na Europa e na crise dos refugiados, é para si um plano humanitário dar muitos milhões de euros a outros países, os quais, claro, têm elogiado pelas suas atitudes, como a Turquia, o Líbano ou a Jordânia, e ao mesmo tempo acolher milhões de refugiados? A nossa ajuda financeira à Turquia e a cooperação são muito importantes. A Turquia mantém-se como principal interveniente nesta gestão da crise de refugiados. Mas esta não é uma questão de trocas. A questão é que isto é necessário para um certo país com uma grande necessidade de ajuda para gerir esta crise. O mesmo serve para o Líbano e para a Jordânia. Visitei muitas vezes o Líbano e a Jordânia. Eu penso que estamos em dívida. Não apenas como Europa, mas como comunidade internacional. É por isso que sempre insisti nisso. Esta não é uma crise regional, não é uma crise europeia. Esta é uma crise global e é por isso que precisamos de dar uma resposta global. A Human Rights Watch acusou recentemente patrulhas turcas de terem disparado contra refugiados na fronteira entre a Síria e a Turquia, inclusive contra crianças e mulheres. Todas estas denúncias são tidas em conta e discutidas por nós com cada Estado sob esse tipo de acusações. Mas dentro do que devem ser as nossas preocupações, quero deixar bem claro que a ajuda humanitária não está a ser dada aos governos, mas sim às organizações humanitárias. Para evitar mal-entendidos, estou a referir-me às agências das Nações Unidas, a organizações internacionais e a grandes ONG. Todas elas têm de respeitar critérios específicos para terem acesso ao dinheiro. Falemos agora de uma outra crise não tão conhecida do público como a da Síria. Refiro-me ao Iémen. O enviado especial da ONU para a ajuda humanitária afirmou que 14 milhões de pessoas não têm acesso a alimentos suficientes. Entre eles, há 7 milhões de pessoas com problemas de segurança. Já lá esteve? Teve acesso a essas pessoas?
Está absolutamente certa. A crise no Iêmen é uma das mais severas no mundo. Infelizmente, está fora do foco dos meios de comunicação internacionais. Encontramos ali grandes dificuldades. Fomos forçados a falar com as partes em conflito. Conseguimos entregar importante ajuda humanitária, mas infelizmente não existem no Iêmen organizações humanitárias para receber esta ajuda. Como a situação no Iêmen é muito instável, é impossível a qualquer organização conseguir trabalhar naquele país. Houve, no entanto, um sinal positivo: as tréguas. Esperamos que se mantenham. As vias de acesso ao país estão a aumentar. Nós vamos ajudar e esperamos que estas tréguas se tornem permanentes, para que possamos gerir a crise humanitária. Faço, contudo, um apelo aos meios de comunicação internacionais. Não deixem que o Iêmen se torne uma crise esquecida. Última pergunta. O Sr. Comissário já esteve em muitos locais em crise. Houve algumas dessas experiências que o tenham tocado de forma emocional ou que o tenham motivado a fazer um pouco mais por uma região específica ou um campo? Houve. Muitos dizem-me que estou obcecado pela educação e pelas urgências, mas de facto aconteceu. Fora do campo de refugiados de Al-Zaatari, na Jordânia, conheci uma família síria a viver em condições muito difíceis. Era uma mãe com 6 filhos, com idades entre 1 e 13 anos. Viviam em condições mesmo muito difíceis. No final, antes de me vir embora, a mãe aproximou-se de mim com um tradutor e disse-me: "Obrigado por tudo, mas como vê, nós temos um sítio para viver e comida. Obrigado, mas eu quero que os meus filhos tenham dignidade. Para que tenham um futuro, eles precisam de educação." E ela estava completamente certa. É impensável, em especial na era atual, ver-se toda esta assistência humanitária não ter a educação por base. A educação é a defesa contra os extremistas que queremos manter longe de todas as crianças no mundo. É uma pena que tantas e tantas crianças não tenham hipóteses de ir à escola. Sendo assim, nós insistimos no pacote completo de ajuda humanitária. Mas eu penso que nos devemos focar na educação. Penso que esta é uma boa mensagem para deixarmos como conclusão. Sr. Comissário, muito obrigado pelo seu tempo.